101. Entrou. Lá entrou. Tá para público, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Aí, né? Imagem. Queridos, a paz do Senhor, nós estamos aqui nessa tarde de sábado, nesse dia abençoado, para podermos glorificar, engrandecer o nome do Senhor. Estamos aqui para louvar o nome do Senhor e também aprender, conversar, bater um papo sobre a palavra, sobre a Bíblia. E o tema proposto foi sobre a carta à igreja de Pérgamo, que está ali em Apocalipse capítulo 2. Está comigo hoje, nesse dia, um grande amigo, um grande homem de Deus que a gente aprendeu a admirar muito, nosso amigo missionário Gustavo. Amém. Prazer. Prazer estar com o Alegria. senhor aqui. Bom, Alegria. que Deus em Cristo continue te abençoando. Amém. E a palavra com o senhor aí. Queridos, é uma alegria estar aqui com vocês. Na medida que vocês vão chegando aí, nós vamos compartilhando a live para alcançarmos mais pessoas. E o nosso propósito aqui, como disse o pastor Bruno Gabim, é para que nós venhamos estudar um pouco sobre a palavra de Deus. Eu costumo dizer, pastor Bruno, que nunca se viu um povo que está tão sedento da palavra como ultimamente, né? Foi-se o tempo que os irmãos, as irmãs, eram conhecidos por serem analfabetos espirituais. Esse tempo já passou, já ficou muito para trás. Hoje só não cresce, só não ouve a palavra quem não quer. E Deus está nos dando essa oportunidade de estarmos aqui em plena quarentena para nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Então, para mim é uma alegria e vem muita coisa boa por aí. Eu peço a você que desde já compartilhe essa live para que as pessoas sejam alcançadas. Meus irmãos, compartilhe. Nós estamos tendo essa oportunidade, né? Meu amigo, em época de crise, nós acreditamos que parece que a igreja desperta em algumas coisas, em alguns assuntos, né? A gente conversa bastante sobre isso e a gente acredita que é algo de Deus, né? Porque a gente preza pelo ensino da palavra de Deus. Deus abençoe o pastor Sidney. Meu abraço. Amigo, compartilhe aí, meu amigo. Compartilhe essa live para que ela possa atingir alguns corações, atingir de uma forma especial. Nós vamos ter uma parte teórica, mas uma parte aplicativa desta igreja, desta carta, muito significativa para os dias atuais e para o seu tempo, né? E aproveitando, só para esperar os irmãos entrar, meu amigo Gustavo, aproveitando, eu queria lhe perguntar algo interessante. Como está sendo a quarentena aí, esse período aí? A quarentena é muito difícil para nós itinerantes, né? Itinerantes, a quarentena é um tanto quanto difícil porque a gente costuma viajar, sair bastante, mas nós temos tido a oportunidade de ajudarmos um pouco mais na nossa casa, na nossa igreja, tido a oportunidade de contribuir um pouco mais para o reino internamente e na medida que a gente pode nós temos ido a algumas congregações para falar um pouco da palavra de Deus, mas eu tenho utilizado muito a quarentena para estudar um pouco a palavra de Deus. Eu acho que esse tempo ficou um tempo oportuno, né, para a gente estudar, para a gente se dedicar. A gente fica só em casa, então você vai ficar fazendo o que em casa? Então a gente dedica esse tempo ao estudo e Deus tem sido muito bom, muito bom. Deus abençoe Priscila, todos os irmãos que já estão entrando. Nós estamos aí com 12 pessoas. Bora lá! Compartilhe, irmãos. Nós estamos esperando, vai ser bem objetivo, bem prático, né? Nós acreditamos que vai ser muito produtivo esse diálogo, essa conversa, essa aula, para aqueles que gostam da palavra de Deus, para aqueles que amam a palavra de Deus. Eu quero que, desde já aqui, trazer um abraço da nossa igreja de Marília. Amém. Né? Os irmãos ali já estão acompanhando. Deus os abençoe. Pastor Ademilson. E também que o senhor possa levar um abraço ao pastor Benedito, né? Gustavo congrega no Ministério de Catanduva. Leve um abraço ao pastor Benedito, a todos os irmãos ali. E nós acreditamos que nesse período de crise, eu acredito que a igreja já está se levantando. É claro que tem aqueles que ainda estão meio com medo, meio cauteloso, mas a igreja ela continua de pé. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu acho que a igreja nunca esteve tão de pé
como nós estamos, né? Em um tempo que nós não podemos, até então algumas já estão retornando na medida do possível, mas nós não tivemos um tempo em que a igreja fora tão proibida, entre aspas, de cultuar a Deus no templo. Então, referente a esta proibição que nós estamos tendo de cultuar a Deus no templo, nós temos se dedicado a continuarmos buscando ao Senhor. Então, isso é muito bom, muito bom. O que você disse tem um grande fundamento, que é o fato de nós estarmos ainda de pé, não é? Então não é a quarentena que vai nos parar, não. Tem muita coisa de Deus ainda para a nossa vida. Deus abençoe Enoque, Pai do Senhor, tamo junto. Deus abençoe Pai sua Senhor, vida, sua família, né? Pastor Isaac, olha aí. Pastor Isaac, de Novo Horizonte. Deus te abençoe, Pastor meu Isaac. pastor, fique conosco, meu pastor. É muito importante a presença do Senhor. Nós estamos só esperando alguns minutos e a gente vai começar, né, esse debate abençoado aqui, no nome de Jesus. Deus abençoe Natan Leme, que Deus continue vos abençoando. E uma palavra de refrigério aos irmãos é: fique firme. Deus, ele está no controle de tudo. Amém. Nada, meu amigo, saiu do controle da mão de Deus. Nada sai. Eu acredito. Então algumas coisas acontecem e a gente não entende, né? Sim. Deus para a nação, Deus para as nações e vem trabalhando de forma especial. Tu vai sair mais forte dessa crise. Em nome de Jesus. Tu vai sair mais forte dessa pandemia. É uma palavra profética. Nós estamos aqui profetizando no nome de Jesus. Eu creio muito nisso. A Bíblia diz que tudo está no controle, não é? Ele que faz da sua mão uma concha e pega todas as águas dos mares. Ele é Deus, irmão. Então Deus, ele cuida da sua vida, ele cuida de você. Parece uma palavra ensaiada, né, de pregador, mas Deus está no controle de tudo, em nome de Jesus. É nisso que a gente acredita. Pega a sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. Pegue uma caneta, pegue um papel, pegue um tablet, eu não sei, um notebook, um computador. Se não tem, vai na caneta mesmo, Isso. porque nós vamos estudar e vai ser muito bom, muito bom. Meus queridos, compartilhe essa live. Nós já estamos com por volta de 30 pessoas. Olha o cantor Maxwell aí. Maxwell, Deus te abençoe. abençoe. Que live poderosa, Maxwell, ontem, viu? Parabéns, Tremendo, Maxwell. Deus te abençoe. Foi Parabéns. Parabéns pela iniciativa. muito bom. Muito bom. Compartilhe. Pessoal de Rio Preto, ali do Zé Menino. Deus abençoe. Compartilhe essa live. Vai ser um estudo abençoado, né? E a gente vai dar início. Você que está com a Bíblia, eu espero você pegar os teus apontamentos, porque algumas coisas você vai ter que anotar. A gente anotou algumas coisas aqui e vamos conversando. Eu queria ler o tema, o foco é a igreja de Pérgamo, mas para a gente chegar nessa igreja, nós precisamos entender de uma forma bem simples e rápida o livro de Apocalipse. Porque na verdade, muita gente chega no Apocalipse e Sem entender. sem entender ou tem até medo de ler. Sim. Mas isso já passou, acho que essa época já passou. Em né? nome de Jesus. Queridos, Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as depois dessas que hão de acontecer. Eu vou repetir: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Você que já estudou o livro do Apocalipse, eu quero te dizer que esse versículo 19, Gustavo, é um esboço em miniatura do Apocalipse. Correto. O Apocalipse 1, versículo 7, anote aí na sua agenda, anote aí na sua Bíblia, ele é a chave do livro de Apocalipse, mas o Apocalipse em miniatura, o esboço, é o capítulo 1, versículo 19, aonde há uma ordenância: escreve as coisas que tem visto, escreve as coisas que são e depois, futuro, a das que vão acontecer. E quando a gente começa a estudar esse livro do Apocalipse, que a palavra Apocalipse significa revelação, significa mostrar, tirar o véu do que está escondido, né? Tem 7 coisas que eu quero apresentar interessante que revela o livro do Apocalipse. Para que nós possamos chegar na carta de Pérgamo, nós precisamos entender de uma forma rápida o significado deste livro. Correto. E as 7 coisas que
revela esse livro do Apocalipse, bem prático, meu querido, é que a primeira coisa está no do capítulo 1 ao capítulo 13, que vai dizer que Jesus é o centro desse livro. Eu vou repetir, anote aí, Jesus é o centro do livro do Apocalipse. Muito bom. A outra coisa, a segunda coisa que revela esse livro é o Apocalipse capítulo 5, versículo 1, que fala que Jesus está no controle da história de toda a Bíblia, está no controle de toda a humanidade. Eu já começo a aplicar uma característica de pregador, né? Eu dizer que se você está com medo de alguma coisa, ou até tem medo deste livro, eu venho de dizer que Jesus está no controle de tudo. É verdade. Ele nunca perdeu o controle. A terceira coisa é que a igreja triunfará sobre o mal, ou melhor, triunfa e triunfará, porque aquele que venceu, ele é digno de abrir o livro, desatar os 7 selos, e a Bíblia diz que ele já venceu. Eu vou repetir, Jesus é o centro, Jesus está no controle, a igreja triunfará, e a quarta coisa é que a retribuição, há uma retribuição para aqueles que praticam o bem, mas também há um juízo para aqueles que praticam o mal. É isso que fala Apocalipse. A retribuição para os que praticam o bem e há a retribuição para aqueles que praticam o mal. A outra coisa, é o quinto, é que nós devemos viver em santidade, e esse livro nos encoraja no sofrimento a adorar aquele que está no trono. Se eu pego o ponto 1 e falo que Jesus está no centro, eu entendo que aquele que está no trono, no centro de tudo da Bíblia, de Deus, que é Deus, no meio do sofrimento, o Apocalipse me mostra a revelação dessa adoração. O ponto 6 é que a Bíblia, para estar completa, ela precisa ter Gênesis, que é o início, a origem, e precisa do Apocalipse, que é o final, né? É o apogeu revelador de Deus como divindade ao homem. Se você pegar nesse bate-bola, Gênesis e Apocalipse, eles estão muito conectados. Sim. Gênesis é o início, Apocalipse o fim. Gênesis é o início da criação, Apocalipse é o início da nova terra. Gênesis fala de Adão, Apocalipse ele é baseado no segundo Adão, que é Cristo, né? Em Gênesis entra o pecado na humanidade, em Apocalipse esse pecado chega ao fim. Então eles estão bem conectados. E eu termino te dizendo que o Apocalipse revela o caminho da vitória da igreja em Cristo Jesus. Meus queridos, tem muita gente nessa época, muito jovem, meu amigo Gustavo, que perguntaram, pastor, é o final dos tempos, Jesus está voltando? A resposta é, Jesus sempre esteve voltando. A gente sempre espera como igreja a volta de Jesus. Só que não dá para definir a volta de Jesus. Não dá para concretizar quando será a volta de Jesus. Porque a Bíblia diz que isso está designado somente ao Pai. Só que tem um detalhe. Na minha opinião, é um princípio, é um começo. Muitas coisas ainda irão acontecer. E nós, como igreja, precisamos acreditar que a igreja está triunfante em Cristo Jesus e vencendo. Para você que ama a Bíblia, para você que gosta da palavra, compartilhe isso. Eu vou dar a palavra para o nosso irmão Gustavo, pregador do Evangelho, missionário, homem que a gente respeita muito. Mas anote isso, a igreja está vencendo em Cristo. A igreja ela tem a sua completatividade no livro de Apocalipse. Nós devemos viver em santidade e ser encorajado dentro desse livro. Esse livro ele nos encoraja em época de sofrimento a adorar a Deus. Esse livro mostra que Cristo é o centro. Desde o Antigo Testamento, Cristo é o centro. Lembra da pedra entre Mispe e Sem, Ebenezer? Cristo no centro. Lembra aqui de Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, e no meio dos 7 castiçais, Cristo no centro. Maravilha. O apóstolo Paulo teve um ministério de sucesso, porque ele viveu um ministério cristocêntrico.
Só para o senhor entrar na palavra, meu amigo, a grande verdade de tudo isso é que Paulo nasceu aos pés de Gamaliel, estudante do grupo do fariasismo, né, da tribo de Benjamim, entendedor da lei e da Torá, e no 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 2 ele vai dizer: e vos venho com o poder revelador da cruz de Cristo. Tudo que eu aprendi, eu estou ensinando porque foi revelação da cruz de Cristo. Além de ele ser um homem que era nos 70 do Sinédrio, um homem muito respeitado, e o Sinédrio era composto por homens os mais sábios da época. Então você observa que a sabedoria que ele obteve por intermédio de Gamaliel, nada lhe serviu quando Cristo se revelou a ele. Então isso aqui é muito poderoso. Você falando sobre o Apocalipse, eu acredito que esse tempo é o tempo que nós estamos entrando no funil da volta de Cristo. E o Apocalipse tem uma vantagem que eu acho tremenda. Ela mostra o destino da igreja, não é? A igreja terá um destino e este destino será eterno. Então, para aqueles que pensam que a igreja vai se encerrar aqui na terra, não, a igreja ela é eterna. A igreja no sentido corpo de Cristo, globalmente falando, ela é eterna, ela não passa. Então o Apocalipse traz essa convicção para onde nós vamos, o que acontecerá lá e qual será o destino da igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos, vão compartilhando. Eu sei que o tema é interessante, vamos aí fazendo perguntas, à medida do possível a gente vai respondendo, e vai compartilhando com mais pessoas, né? Parece que quando vai falando, a gente tá com 30 pessoas, a gente vai afunilando um pouco de Apocalipse, aí o senhor falou umas coisas fortes aí, pô, vamos parece que dar uma corrida. É porque estudar, estar fixo aqui é um pouquinho difícil, eu até compreendo relativamente alguns irmãos, porque estar presente, ficar, meditar, fazer igual minha avó falava, a cuca para funcionar, meu irmão, é difícil, é complicado, mas glória a Deus por você que está aqui, vai continuar conosco, em nome de Jesus. Fique conosco. E a gente vai agora entrar nas igrejas, né? Antes de falar de Pérgamo, porque eu sei que o senhor tem coisas fortes aí de Pérgamo para dizer, nós precisamos entender que essas igrejas são representatividades das igrejas daquele tempo e das igrejas dos tempos atuais. Tem uma pergunta na área da escatologia que é muito feita. Eu gosto muito dessa matéria e o Apocalipse fala de escatologia. E a pergunta que é feita é: pastor, por que as igrejas, por que na Ásia havia várias igrejas e por que foi escolhido só essas 7? Porque essas 7 falam da plenitude da igreja em todos os tempos. Correto. Havia mais igrejas na Ásia, mas essas 7 representam períodos da igreja. E lá no final, isso é bem polêmico, tá? E a gente vai deixar isso para o final. Lá no final, nós vamos comentar qual é o período que a igreja está vivendo agora. Qual igreja que estamos vivendo agora? Você sabe? Olha aí. Vai dando glória a Deus aí, vai compartilhando. Isso é bem polêmico. Muito, muito. Só que nós, da classe assembleiana, pentecostal, defendemos essa tese. A dispensação, né? Essa dispensação. Que nós estamos vivendo. Então vai compartilhando aí, e a gente vai deixar isso aí para o final. Meu amigo Sidney, José Eduardo, Cássia Barreto, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Poderosamente. E, além disso, são períodos de cinto, simbolizando as igrejas. E algo interessante, antes de Deus manifestar o seu juízo ao mundo, Deus manifesta a sua igreja. Sim. A cobrança começa primeiro pela igreja. Pela casa, né? Pela casa. E aí a gente vai entrar agora na terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. São 7 igrejas e hoje nós vamos estudar a igreja de Pérgamo. Muito bom. Você falou uma coisa aqui muito poderosa. Nós temos que entender que as 7 igrejas que foram escolhidas para serem relatadas por João no livro do Apocalipse são igrejas literais. Exatamente. Elas existiram de fato. E nós vamos falar sobre uma dessas igrejas. Nós precisamos compreender a primeira coisa. Todas elas existiam na Ásia, no continente asiático. Você precisa compreender isso. Exatamente. O segundo ponto, elas eram literais. Elas existiam de verdade.
A igreja de Pérgamo não é chamada de Pérgamo porque ela tem um nome, Assembleia de Deus de Pérgamo. Não. É porque ela está situada na cidade de Pérgamo, assim como tantas outras cidades aqui. Então você precisa entender que isso aqui, pastor Bruno, não é uma alegoria. Não. Isso aqui não é uma palavra alegórica. Isso aqui é literal. É o pé da letra o que vem dizendo. De fato. Aconteceu lá. E por que pegaram 7 igrejas com 7 abordagens diferentes? Porque representam aquilo que o pastor disse, o período que nós estamos vivendo. Então, o período que eles estavam vivendo é o período que a igreja viveria após os discípulos. Então, dos discípulos até hoje, as 7 igrejas, o que aconteceu nas 7 igrejas, vem acontecendo período por período na igreja atual do Senhor, aí há uns 2000 anos. Glória a Deus. Isso é muito forte. Eu vou pedir uma folha emprestada, posso? Posso, pega aí. Pérgamo vem de pergaminhos, esse é o nome da cidade, é uma cidade que o seu significado o seu significado no grego é casado. Sim. O significado no grego é casado, vem de pergaminhos. Por quê? Porque em Pérgamo tinha uma famosa biblioteca com mais de 2.000 exemplares de pergaminhos, perdendo apenas para a biblioteca de Alexandria. Então por isso vem o nome Pérgamo. Pérgamo é uma capital, Pérgamo era um importante centro cultural da época, né? Sim. Sua biblioteca era muito famosa, mais de 200.000 pergaminhos, eu anotei aqui, perdendo só para Alexandria. Então anote isso aí. Anote isso aí, vamos repetir? Vamos. Pérgamo seu significado no grego é casado, capital política da Ásia. Pérgamo tem o seu significado por conta dos pergaminhos de uma grande biblioteca que lá tinha, com mais de 200.000 exemplares, e perdia apenas para uma biblioteca que era da época de Alexandria. Muito bom, muito bom, muito bom. E para a gente poder entrar versículo por versículo aqui discutindo, a gente vai... Deus abençoe a irmã Clarice, minha sogra, Deus abençoe poderosamente. Para a gente entrar aqui discutindo, nós precisamos entender o cenário religioso, o que estava acontecendo em Pérgamo. Correto. Porque Pérgamo estava eu costumo dizer que Pérgamo estava entre a verdade da palavra e a heresia. Sim. E Pérgamo, como a igreja de qual? Esmina. Pérgamo, Tiatira, a igreja de Esmina. Pérgamo era uma igreja que tolerava também algumas coisas. Por quê? Porque ali diz que eles, a gente vai discutir sobre isso, mas diz que Tiatira. Correto. Diz que eles toleravam a doutrina de Balaão e a doutrina de Nicolau. A gente vai falar sobre isso. Então o cenário religioso era um pouco conturbado por conta disso. Tinha a verdadeira igreja, mas na contramão, essa igreja não é que ela pecava, ela tolerava o pecado. Muito bom. Só que isso é um pouco complicado, né? Sim. E Pérgamo não é da nossa época aqui, mas a gente tem muitas igrejas parecidas com Pérgamo. Se aplica a nós também, né? Algumas características se aplicam a nós. Pérgamo é uma cidade muito conhecida pela idolatria que entrou em Pérgamo. Exatamente. Nós temos aí, eu vou na linha de pensamento do pastor Bruno, ela era banhada pela idolatria. Uma cidade muito idólatra, e para você ter noção, Pérgamo foi uma das primeiras cidades a levantar um altar, que na verdade ele chamava de estátua do imperador romano, e inclusive este que foi citado aqui. Então você precisa entender que a idolatria era muito grande em Pérgamo. Além de ter uma estátua do imperador, havia também uma estátua de um deus chamado Zeus, que na mitologia grega ele era supremo e chamado como Deus dos céus. E ainda existia um outro deus que era Asclépio, cujo simbolismo vinha ele era um sinônimo de serpente enrolada em uma vara e vinha nas moedas da cidade. Assim como é o símbolo da enfermagem, dos enfermeiros, da medicina. Até hoje. Até hoje. Um bastão com Exatamente. Aquele símbolo, pastor Bruno, era visto nas moedas. E era conhecido como Deus
Asclépio, o deus serpente enrolada na vara. Era a mentira enrolada na vara, que tem um simbolismo de verdade. Então a mentira, ela era enfeitada pela verdade. Então pelo menos três deuses eram adorados ali. O deus romano, que na verdade era o imperador, que eles colocavam ele como se fosse um deus. Havia também Zeus, um deus grego da mitologia grega, e também este Asclépio. Culto a essa faculdade. Na verdade, complementando a isso que o nosso irmão Gustavo falou, até os dias de hoje a medicina tem esse símbolo. Preste bem atenção. Nós não estamos falando nada da medicina de hoje, estamos explicando de onde vem. Correto. Certo? Né? E é por isso que a Bíblia vai dizer no versículo 13: eu sei as tuas obras e onde tu habitas. Muito bom. E tu habitas aonde está o trono de Satanás. Muito bom. Por conta desses 3 pontos que foi falado aqui. Por conta de Zeus, adoração a Zeus. E adoração a Zeus, perceba-se, meu irmão, minha irmã que está assistindo, Deus abençoe a irmã Vanessa, meu amigo, presbítero João Marcos, da Ítalo Colombo, Deus abençoe João Marcos, grande homem de Deus. Preste bem atenção, tudo que Satanás faz, ele faz para atentar e para tentar imitar a Trindade. Porque quando o Senhor falou do trono de Zeus, atenta contra Deus. Sim. Vai querer, na contramão, competir contra Deus. Que ele era conhecido como Deus do céu. Exatamente. Quando o Senhor falou a respeito do Esculápio, né, ou nessa outra tradução que o Senhor disse, Asclépio, da serpente, vai atentar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque em Pérgamo tinha uma grande faculdade ou um grande hospital de medicina. E eles acreditavam que esse Deus serpente curava. Então atentava contra o Espírito Santo. E o culto ao imperador, que era feito, atentava contra Jesus. Então eles queriam combater, tentar de frente. É por isso que a Bíblia diz que em Pérgamo está o trono de Satanás. Por esses 3 motivos. Exatamente. Você que está anotando, a gente está repetindo, indo pausadamente para você anotar. Por conta desses 3 motivos, havia o trono de Satanás nessa cidade de Pérgamo. Agora, meu amigo, vem uma coisa muito interessante. Quem chegou primeiro em Pérgamo? A igreja ou o trono? Para você que não sabe, quem chega primeiro em Pérgamo é o trono de Satanás. Sim. Então, quando Antipas, né, chega até Pérgamo, né, levando a igreja, a gente vai falar quem é Antipas, né, levando, a igreja chega depois. Correto. E agora tem uma pergunta que não se quer calar neste século. Deus abençoe os irmãos, estamos falando da igreja de Pérgamo. A pergunta que não se quer calar é: aonde ou onde a igreja precisa estar? Muito bom. Qual é o lugar da igreja? Muito bom, muito bom, muito bom. Isso é interessante. Vamos deixar esse negócio para o final, sobre a questão de quem chegou primeiro, o senhor já revelou. Mas a questão de quem está influenciando quem e quem tem que influenciar quem, você já tem a resposta. Mas o objetivo aqui é nós compreendermos que a igreja ela é mais poderosa do que qualquer outro trono que já estava estabelecido naquele lugar. Verdade. Quando a igreja chega, ela é suprema, ela é maioria. Mas nós estamos no capítulo 2 do Apocalipse, não é isso? Versículo de número 12. E olha como começa o pastor Bruno. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto: diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ou de 2 gumes. Essa espada aguda era um simbolismo da própria palavra de Deus. Quando nós ouvimos Apocalipse 1,16, diz que da boca de Jesus saía uma espada de 2 gumes. Apocalipse 1,16 diz que da boca de Jesus saía uma espada de 2 gumes. Apocalipse 4, verso 12, diz que a palavra de Deus, este texto que nós lemos agora, ela é mais penetrante. Perdão, capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Então, exatamente, quando Cristo se apresenta à igreja dizendo: olha, eu sou aquele que tenho a espada aguda de 2 fios ou de 2 gumes na minha mão, ele está dizendo que na mão dele ele tem a palavra. Por quê? É a verdade. É a verdade. Jesus falou o quê? Que ele era a palavra. Que ele e o Pai também eram um e que ele vinha trazer a palavra. Então nós precisamos compreender isso aí, que Jesus se revela à igreja.
não como ele se revela a Éfeso, não como ele se revela a Tiatira, a Esmina, a Laodiceia, ele se revela a cada uma particularmente como ele quer se revelar. E a Pérgamo ele se revela como aquele que tem espada de 2 gumes na mão, que é um significativo da palavra de Deus. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada de 2 gumes. E ela traz essa divisão do que é santo, do que é profano, do que é pecado, do que é santo, do que é errado, do que é certo. A palavra traz esse esclarecimento. Então, quando ele se revela a Pérgamo, ele se revela como aquele que tem a palavra. Porque é pela palavra que os povos serão julgados. É pela palavra que todos nós seremos julgados. Pela palavra de Deus. Glória a Deus. Queridos, vai anotando aí, o primeiro versículo foi, né, a revelação do que o anjo vem pela palavra, chega até Pérgamo pela palavra, e essa palavra, a espada de 2 fios, que tanto corta para dentro como para fora. Certo. Ou te tira ou te traz. É o que você falou, porque o juízo de Deus começa na casa dele. Começa na igreja. Eu sei que a palavra, o texto que a gente escolheu não é fácil de ouvir, mas o juízo começa pela casa de Deus. E essa palavra ela corta ou para dentro ou para trás. Ou te traz para perto, ou te tira. Né? Isso é o fundamento básico. Muito bom. Né? No versículo 13, a palavra vai dizer: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é o trono de Satanás. Onde está o trono? Nós já falamos sobre o trono, anote aí, já falamos sobre o trono, os 3 motivos, e deixamos uma pergunta para o final. Você vai interagindo com nós, Deus abençoe, né, os irmãos que estão entrando aí, vai interagindo conosco. A pergunta que fica é: onde é o local que a igreja deve estar? Vamos estar respondendo no final. Você também, se tiver alguma dúvida, a gente vai responder aí na medida do possível. Então, e retens o meu nome, mesmo o trono estando, a igreja não retém o nome, e não nega a fé. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual for morto entre vós, onde o trono habita. Meu Deus. Antipas, segundo alguns estudos, Antipas, ele era um dos pastores dessa igreja. Conta-se algum testemunho, os testemunhos, os livros paralelos da Bíblia. A Bíblia chama, a palavra chama ele de fiel testemunha. Sim. E também conta-se a história, Gustavo, que ele foi morto dentro de um boi de bronze, que foi levado ao fogo e foi queimado. Meu Deus. Preste bem atenção, conta-se as histórias paralelas, isso aí é fonte de uma anotação histórica, que Antipas foi levado para dentro de um boi de bronze e foi queimado vivo. Antipas era um dos obreiros de João. E a Bíblia chama Antipas de fiel testemunha. Agora imagine-se essa história paralela, trazendo para um conteúdo conosco, Antipas dentro do boi de bronze, sendo queimado. Só que antes de ser queimado, penso eu, né, me dá o direito de pensar que talvez uma negação de Antipas pararia com tudo. Correto. Só que Antipas prefere ser chamado pela Bíblia. Antipas vai aparecer na Bíblia como fiel testemunha. Tem alguns, isso aí pode ficar para um outro dia, mas tem alguns personagens bíblicos que aparecem muito na Bíblia. Outros bem menos. Mas fazem pouco. Só que tem homens na Bíblia que aparecem um versículo. Muito bom. 2 versículos. Eu tenho uma mensagem que eu gosto muito que fala no Juízes capítulo 7, vai falar de Pura. E Pura ele é o moço que vai descer com Gideão. Correto. Só que a descida de Gideão corre risco de vida. Se os midianitas descobrem, morte a Gideão. E quem morre junto? Pura. Tem alguém que prefere, em vez da Coca-Cola, do churrasco, descer conosco. Muito bom. Posso Muito dizer? bom. Posso Pode. profetizar? Fala aí. Está faltando Pura, está faltando Antipas, está faltando Pura que no momento de dificuldade, meu amigo, pega na tua mão e diz: eu vou descer com você. Muito bom. Só que eu profetizo nessa live, porque ela é uma live profética. Deus vai levantar Pura, Deus vai levantar Antipas. Pastor, o senhor está querendo dizer então que eu vou ter que morrer? Não, eu estou querendo dizer que quando você combater o seu bom combate, alguém vai dizer, lá no teu fúnebre talvez, dizer assim, ó, é fiel testemunha. Foi uma fiel testemunha, perseverou. Deus abençoe Moisés. Moisés. Meu amigo, grande homem de Deus.
Deus te abençoe, Moisés. Deus Meu abençoe. primo aí. Então, permaneça. A palavra de reflexão é: permaneça fiel. Deus está no controle. Deus abençoe, minha irmã. Magalhães, Torres. Ela esteve conosco lá em Israel. Muito bom, que bom. Sempre acompanhando as lives. Deus abençoe. Bom, Deus te abençoe. Poderosamente. Que bom. Então, Antipas foi a fiel testemunha, que foi morto. Então, trazendo para nós uma aplicação, eu venho lhe dizer algo da parte de Deus. Em época de crise, eu sei que Deus está falando com alguém. Em época de crise, em época de pandemia, permaneça fiel. Muito bom. Gustavo, vai vir muita proposta. Vai vir muito prato. Vai vir algo preparado e a gente gosta de pegar o que é bom. E eu ouvi um pregador dizer que antes de Deus vir com o sobrenatural, antes de Deus vir com o melhor, antes de Deus vir com algo muito grande, o diabo sempre vem com o bom. Cuidado com o bom. Cuidado com os pratos preparados. Porque eu profetizo que no final da tua carreira, em época de crise, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar sendo uma fiel testemunha. Que Deus em Cristo possa lhe abençoar poderosamente. Pastor Bruno, por que Deus se revela, Jesus se revela à igreja com uma espada de 2 gumes, que significa a palavra de Deus, como nós já dissemos aqui, que a palavra de Deus, ele era o verbo que de João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso aqui é o próprio Jesus, é o Logos, é o Cristo revelado desde o princípio, muito forte. Porque tudo teve expressão a partir de Jesus, não é? Deus se expressou em Jesus e tudo partiu de Jesus. Então, Cristo se revela a ele dizendo: olha, eu sou o Deus da palavra, eu sou o Deus do verdadeiro evangelho. Por quê? Porque ali havia o falso evangelho. Então Deus se revela como o verdadeiro evangelho, e o que me chama muita atenção é o verso 13 do capítulo 2 do Apocalipse, que diz: eu sei as tuas obras e onde tu habitas. E diz que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome. Glória a Deus. E não negaste a fé. Olha que coisa tremenda, tremenda, poderosa. Guarda o meu nome, né? Guardou meu nome. E onde está o trono? Vamos fazer um jogo aqui? Meu Deus. É difícil guardar alguma coisa onde tem um trono muito poderoso. Eu tô quase revelando, mas vou me segurar aqui pro final. Vamos me segurar. Vamos lá. É difícil se manter intacto aonde você está rodeado por pessoas que não pensam como você. Mas a igreja tem essa autocapacidade de se manter aonde ninguém se manteve. Meu Deus. De continuar pura aonde ninguém está mais puro. Perceba, isso aqui é muito poderoso. É Jesus dizendo para a igreja: olha, mesmo vocês estando aonde Satanás tem um trono, e aqui o trono é literal, existia. Aonde Satanás tem um trono, tem um governo, mesmo vocês estando aí, vocês não negaram o meu nome. E vocês não deixaram a fé, vocês não apostataram da fé. Será que Deus pode olhar para nós, fazendo um julgamento sobre nós, sobre você hoje, e dizer: você não apostatou da fé? A família está desviada, o marido desviou, talvez os filhos desviaram, talvez os amigos desviaram, talvez você está só, mas mesmo estando só, será que você ainda continua o mesmo? Será que você ainda está de pé? Será que no meio do trono de Satanás você não apostatou da fé? Esta é uma lição de Deus, pastor Bruno, para as nossas vidas. Eu sei que vocês não negaram a fé e guardaram o meu nome. Retiveram o meu nome. Que Deus possa conceder este sentimento que houve na igreja de Pérgamo para os nossos corações hoje, para nós guardarmos o nome dele e também estarmos sendo fiéis. E, se possível, fiéis até a morte. Não é, pastor? Deus abençoe o presbítero Levi, é o líder nosso de jovens aqui do setor. Deus abençoe meu amigo particular. Muito bom ter o senhor aqui conosco. Agora, o Moisés vai gostar disso. O senhor entrou num algo aí interessante. Vamos aplicar para os dias de hoje? Vamos. A grande questão é o seguinte: ninguém esperava essa pandemia. Ou alguém esperava? Ninguém. Pegou todo mundo de surpresa. Eu estava com o Gustavo em começo de março, lembra? A gente estava na reunião do Belém. Eu estava indo para o Nordeste, combinamos de voltar a fazer alguma coisa, e a gente volta com o Nordeste de ponta, aquela época de tudo de ponta cabeça. Sim. Agora você falou uma coisa interessante, que no meio de tudo a igreja é a luz, é o sal, é a diferença. Só que agora
a igreja não está em quatro paredes. É claro que a igreja nunca esteve em quatro paredes. É o momento que a igreja está de uma forma individual. 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Sim, sim. Só que, aguenta aí, irmão, não fique bravo comigo não. Só que tem o seguinte, o trono de Satanás para nós hoje pode ser, se a gente não vigiar dentro da nossa casa. Sim. Nos atacando aonde? Numa televisão, num entretenimento desenfreado. Eu não estou falando que não possa, todo mundo faz, mas desenfreado. Em aquilo que eu trago para dentro, aonde eu assisto, porque eu preciso vigiar nisso. E agora é a grande prova de eu fazer a diferença dentro da minha casa. Mas às vezes, pastor Bruno, é a gente que levanta o próprio trono de Satanás. Eu sei que essa expressão é muito forte, né? É muito pesada. Mas às vezes nós levantamos esse trono dentro da nossa casa. Lembrando que é idolatria. Dentro de um relacionamento. Porque se não fosse idolatria, eles estavam adorando só a um Deus, meus irmãos. Mas não, eles adoram a pelo menos três. Nós citamos três mais importantes, mas haviam muitos outros. Então você tem que entender que a idolatria é tudo que tira Deus do centro, ou do primeiro lugar. E o Apocalipse põe Deus no centro, em primeiro lugar. Tanto que quando João viu Deus, na verdade, na pessoa de Jesus, ele diz, olha, eu vi um trono no centro e quem estava à destra dele estava sentado. Ele começa a descrever como Jesus estava. Porque sempre Deus, sempre Cristo estava e está no trono. Mas de vez em quando a gente levanta coisas na nossa vida que tomam o lugar de Cristo. Às vezes a gente dedica mais tempo a outras coisas, prioriza outras situações, prioriza outras pessoas. Quantas vezes nós poderíamos estar orando, o Espírito Santo nos convida, vem orar, e você diz, não vou orar. E você está preferindo estar na companhia de outros ou de outras coisas quando poderia estar em oração. Então, mesmo eles estando num ambiente de idolatria, a igreja permaneceu de pé. E quando nós falamos de igreja, eu não estou falando de Marília nem de Catanduva. Eu estou falando de Cristo, do corpo de Cristo na terra. O Espírito Santo dentro. Você tem que parar de envolver tudo. Ministério é ministério. Igreja de Cristo é igreja de Cristo. Interdenominacional, sem placa, sem nome, sem filiação alguma. A igreja de Cristo na terra é o corpo. Você e eu somos os membros do corpo. Mas quando nós estamos juntos, nós compomos o corpo de Cristo. É por isso que Paulo diz que quando nós nos reunimos para comer o corpo de Cristo. É por isso que eu não posso, até posso, mas a gente se ajunta para comer o corpo de Cristo, lembrando-nos que nós somos esse corpo, o corpo de Cristo. Então isso aqui é muito poderoso. Eles estão no meio da idolatria, você escreveu isso aí? Eles estão no meio da idolatria, mas não apostataram da fé e nem negaram o nome do Senhor. Que Deus possa achar esse sentimento no nosso coração, esse comportamento em nós. Nós vamos andando. Vamos andando. O tempo não espera. E fique com essa reflexão aí, pense bem, porque todo dia o trono tenta te atacar. Mas o Espírito Santo está em nós somos igreja de Cristo. E aí entra o versículo 14, o que há contra essa igreja. Que até agora era a favor. Né? Agora vai chegar o contra. Porque agora vai o contra. Mas poucas coisas tenho contra ti. Porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinam a Balaque lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comece o sacrifício da idolatria e da prostituição. Foi que o Gustavo falou, que no meio é apresentado idolatrias, e nos dias de hoje não é diferente, idolatrias para tirar o centro e o foco da igreja. Deus abençoe Felipe Arquimedes, meu amigo. Felipe, Deus te abençoe, viu? Tá longe, hein? Tá longe. Deus abençoe, meu amigo, que Deus te abençoe nesta obra aí, poderosamente. E já entra o 15, também tem alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Duas doutrinas perigosas. Isso, meus irmãos, eu vou deixar o Gustavo falar alguma coisa disso, né? Mas, bem resumidamente, porque se a gente for entrar na doutrina de Balaão e de Nicolau, a gente só fica nelas, certo? Mas basicamente a Bíblia já fala, a doutrina de Balaão, ela fala de prostituição, fala de idolatria, né? E você conhece essa doutrina do Antigo Testamento, o livro de Êxodo,
Quem? Balaão? Balaão, Números 22. Números 22. Só que tem um detalhe que eu gosto e acho perigoso. Porque nós conhecemos a história de Balaão, que ele tenta enganar. Eu escrevi aqui, Balaão tenta enganar, olha só que perigo. Balaão tenta enganar o povo profetizando contra e não dá certo. A maioria conhece a história. Só que tem um detalhe, ele vai mudar a estratégia. Correto. Ele vai pegar as moabitas, porque a Bíblia diz que o casamento desigual entre um povo, o povo de Deus, e o povo de Moabe era importuno na época. Ele vai pegar as moabitas vão do lado de dentro, e quando elas estão do lado de dentro, há o relacionamento desigual, que é impróprio perante a Bíblia naquele tempo. Ou seja, o inimigo agora não está atacando de fora. O inimigo achou uma estratégia para atacar do lado de dentro. Muito bom. A doutrina de Balaão, aplicando para os dias de hoje, é que nós precisamos tomar cuidado e a igreja precisa reagir e se defender contra os inimigos de dentro. Os maiores pensadores dizem que há muitos inimigos lá de dentro. Sem a gente perceber, eles vão costurando e destruindo pelo lado de dentro. A pessoa está na igreja, mas já não crê mais na salvação. A pessoa está no departamento, canta, mas já não acredita mais do que outrora acreditava. Ela está dentro da igreja e não é igreja. E isso é um dos pontos fundamentais, aplicando para hoje, da doutrina de Balaão. Muito bom. A doutrina, toda doutrina é ensino, né? Nós temos que entender isso. Ensino. Toda doutrina, na verdade, é a doutrina do homem, né? A doutrina da salvação, na verdade, é aquilo que a gente crê, porque é a Bíblia que traz ela. Então, tudo que a Bíblia traz tem fundamento de verdade. Então, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito, tudo que a gente aprende na classe da teologia, sentado na faculdade de teologia, é doutrina baseada na Bíblia. Mas existem as doutrinas dos homens, que são os costumes, exatamente, que são as tradições nas igrejas. Algumas podem isso, algumas não podem aquilo. Mas doutrina vem do quesito, é um prefixo de estudo, ensino. Então a doutrina de Balaão, por que a doutrina de Balaão? Porque Balaão foi comprado. Números capítulo de número 22. Alguém pode escrever aqui pra gente? Números capítulo de número 22. Escreve aí, Números 22. Depois você vai ler sobre Balaão. Por quê? Porque Balaão foi comprado por Balaque. Balaque foi um instrumento do rei para chegar a Balaão e dizer, olha, profetiza contra o povo de Deus, profetiza contra Israel. A princípio, ele não foi profetizar porque Deus impediu ele de ir. Mas depois Balaão foi comprado, exatamente, por prestígios e dinheiro. Ele foi comprado por prestígios. Magalhães, Deus te abençoe. Ele foi comprado por prestígios e dinheiros e se vendeu. Mas na hora que ele foi maldizer o povo de Deus, Deus trocou as palavras e disse, olha, não posso, porque contra esse povo aí não vale encantamento. Então Deus trocou as palavras de Balaão. Então por que doutrina de Balaão? Porque o ensino de Balaão é aqueles que se vendem por dinheiro e prestígio. Isso aqui acontece muito no nosso meio hoje ainda. Muito. Em Pérgamo tinha um grupo assim. Infelizmente dentro da igreja. Dentro da igreja. Olha o que Deus vem falando aí. Isso que é o grande problema dessa doutrina. Muitos Os que trabalham dentro da igreja e não são igreja. Meu Deus. É forte. A gente ia ter que ficar aqui há muito tempo. Mas... E acabam contaminando a igreja. Então a doutrina de Balaão é porque Balaão se vendia. Abra aí comigo a sua Bíblia, você está com a sua Bíblia aí? Segundo livro de Pedro, segunda epístola, melhor dizendo, de Pedro, capítulo 2, versículo 15, vem falando sobre Balaão de novo. Alguém coloca aí pra gente? Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 15. 2 Pedro 2,15 diz que os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. Então é Pedro dizendo sobre os falsos profetas. Ele dizendo que no meio da igreja existiam aqueles que deixaram o caminho direito, que significa aqui o Evangelho, Cristo, e se converteram à doutrina de Balaão. E o que é a doutrina de Balaão? É a doutrina que se vende por prestígios e dinheiro. Quando eu digo para você que eu vou servir a Deus na tua igreja, que eu vou te ajudar, em troca de algo eu já estou inserido na doutrina de Balaão. Quando eu vendo o meu ministério por dinheiro, já estou inserido na doutrina de Balaão.
Quando eu troco a minha chamada por regalias, eu já estou inserido na doutrina de Balaão. Que Deus nos livre da doutrina de Balaão. Tem gente se vendendo aí. Moisés disse uma frase. Posta essa frase aí, Moisés. Quando o inimigo não consegue atingir com os que estão fora, ele vai procurar alguém para lhe atingir quem está dentro. Sim, isso aí é muito forte. Sim. É muito forte. Eu só vou abrir esse parênteses 30 segundos. É muito forte porque é o seguinte: os que estão fora, a gente consegue combater. Só que os que estão dentro, a gente tem dificuldade. Verdade. Sabe por quê? Porque se eu, para quem é da Bíblia já vai pegar rápido. Se eu for caluniado pela mulher de Potifar, eu vou usar um linguajar bem jovem. Eu não estou nem aí para a mulher de Potifar. Ela não me conhece, ela não sabe quem eu sou. Agora, se eu for para a cisterna por conta dos meus irmãos, cresceu comigo, andou comigo, caminhou comigo, jogou bola comigo, viveu comigo, sentou na mesa comigo, aí dói. É o que o Moisés escreveu. Deus abençoe, Moisés. Deus abençoe, em nome de Jesus. Então nós temos o que, pastor Bruno? A doutrina de Balaão, que é a doutrina dos prestígios. Que ataca pelo lado de dentro. Que ataca porque ele se vendeu, não é? E temos o que se ataca pelo lado de fora, que é a doutrina dos nicolaítas. Não é a primeira vez que aparece Deus se referindo, quando eu digo Deus, você está entendendo que é Jesus. Jesus se referindo a uma igreja usando a doutrina dos nicolaítas. Mas não começou como doutrina, pastor Bruno. Começou com obras. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 6. Alguém coloca aí pra gente? Vamos lá. Interagindo. A gente está numa classe de aula aqui, não é? Apocalipse 2,6. 2,6. Olha o que diz o Senhor à igreja de Éfeso. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaístas, a quais eu também aborreço. Nicolaísta quase não sai aqui, irmão. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então Deus está dizendo aqui, numa expressão mais pesada, eu odeio os nicolaítas. Mas a doutrina deles não começou como doutrina, como ensino, começou como obra. Exemplo. Meu Deus. É forte, é forte. Tem coisa que acontece na nossa vida que não é já doutrinária, que a gente ensina os outros a fazerem, mas as nossas obras insinuam a obra dos nicolaítas. Ou seja, as nossas obras falam mais do que as nossas doutrinas. Porque eu não sou o que eu falo, eu sou o que eu faço. Repete, olha aí. Escute. Deus abençoe o presbítero Leonardo Cunha, grande pregador, meu amigo, homem de Deus. Moisés, escreve aí pra gente. Eu não sou o que eu falo, eu sou o que eu faço. Vou repetir. Eu não sou o que eu falo, eu sou o que eu faço. Porque tem gente que fala aquilo que é, mas na verdade o que ele faz não demonstra que ele é. Então eu não sou o que falo, eu sou o que eu faço. Então o que eles estão fazendo agora, que na verdade agora é doutrina, começou como obra. Então o senhor entende de uma coisa, que quando a gente vai pregar num lugar, convidado para uma festa, o que chega primeiro àquele lugar não é a minha vida, não sou eu fisicamente. O que chega primeiro naquele lugar é meu testemunho. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, Magalhães. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Nós tivemos uma mente errada como igreja ultimamente. Qual é a mente errada como igreja? A mente errada é o seguinte. Obrigado, Moisés. Deus te abençoe. A mente errada, missionário Rodrigo, lá da Espanha, está nos ouvindo aqui. Deus te abençoe, Deus Rodrigo. abençoe, Rodrigo. Qual é a mentalidade errada? Eu não estou nem aí para o que falam de mim. Isso não existe. Então, isso é perigoso, pastor, quando eu me debruço sobre esse dilema. Pastor Bruno, vou falar uma coisa para o senhor. Eu não estou nem aí porque falam mal de mim. Eu não estou nem aí para o que dizem de mim. Isso é perigoso. Uma coisa é calúnia dos invejosos. Outra coisa é falar a verdade e você não aceitar. E quem fala a verdade tem uma bagagem para falar. Queridos, não ouça todo mundo, não ouça. É verdade. Porque tem muita gente invejosa que gosta de brincar. Na verdade, hoje, eu aprendi uma coisa. No tempo de hoje, as pessoas não querem que você pare de fazer o evangelho, não querem que você pare de pregar. Na verdade, eles não querem o seu lugar. Antigamente todo mundo queria um lugar do outro, hoje não. Eles só querem que você pare, porque para ir para o teu lugar vai precisar comer muito, vai precisar caminhar muito, vai precisar passar alguns apuros. Então, na verdade, eles querem que você não faça, porque eles não têm coragem de fazer. Sim. Mas eles não querem mais o teu lugar, porque o teu lugar é dor de cabeça.
Teu lugar é passar crise. Até mesmo que eles não têm essa capacidade, né, pastor, de exercer. Teu lugar é passar teu lugar é ouvir conversa que você não quer ouvir, abaixar a cabeça e ir embora e esperar que Deus justifique. W. Tozer, Vida Crucificada, vai dizer o seguinte, Tozer vai dizer o seguinte: não estenda a sua mão, desde que Deus se justifique. Por que Tozer diz isso? Ele escreve embaixo: porque se você se justificar, se tentar se sujar, você vai se banhar com sangue que não é para se banhar. E você nunca vai ser um crente maduro. Ou seja, Jesus se justifica. Mas a gente pode abrir um parêntese aqui e dizer que essa justificativa vem para quem está correto. Exatamente. Tá? Não é porque aquele que pinta em borda e o povo está falando dele, eu pintei e bordei e está falando de mim por quê? Estão falando o que você fez. Exatamente, porque se você não tivesse feito, não falava. E se falar, seria uma calúnia e Deus te justificava. Exatamente. Né? Então, deixa bem claro. Nós temos que esclarecer, porque às vezes as pessoas deturpam aquilo que a gente fala, né? Não é o teu caso, não é o caso de ninguém que está aqui, mas existem pessoas maldosas, infelizmente. Pessoas que vão ouvir essa live depois. Né? Exatamente. Então, duas doutrinas. A primeira é a doutrina de Balaão, números 22, você lê até o capítulo, acho que 24, 25, vai falar um pouco sobre Balaão. Os que atacam de dentro. Ataca de dentro. E os que atacam de fora, que estão se introduzindo também. Nicolau. Exatamente. Mas não começou como doutrina. Sim, com obras. Começou Agora, a doutrina de Nicolau, os nicolaítas se baseiam numa coisa. Começando com obras, exemplo, né? Se baseiam numa coisa. Eles são liberais. Presta atenção, vê se não tem no dia de hoje. Tem igrejas que poderiam colocar a placa dos nicolaítas. Olha só. Eles pregam, eu vou até ler, eles pregam, eles ensinam que o crente, quanto mais ele pecar, mais a graça age sobre a vida dele. Ou seja, pode pecar, pode errar, pode bagunçar, pode prostituir, pode fazer o que você quiser. Por quê? Porque a graça está sobre a tua vida. Então eles são os liberais, os que atacam do lado de fora. Ou seja, quanto mais você se envolve nos apetites da carne, maior será a oportunidade de perdão. Eu peguei essa frase aqui, ó. Quanto mais você se envolve nos apetites da carne, mais será a oportunidade do seu perdão. Ou seja, peque porque a graça te salva. Isso é uma mentira. 1 João, capítulo 2, o que diz? Filhinhos, não pequeis, vírgula, mas se pecais, há um advogado à destra, justo e fiel, que é Cristo Jesus. Os nicolaítas acreditavam muito no gnosticismo, né? Que eles viam que o evangelho, na verdade, era uma mistura de filosofia, de misticismo, de algumas outras coisas. Isso é gnosticismo, além de ver Jesus não como homem. Eles viam Jesus como um profeta, como alguém qualquer. Eles não davam tão crédito ao que o evangelho de Jesus falava. Olha que coisa tremenda. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Eu só vou encontrar o versículo aqui porque você falou alguma interessante aqui. O 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É interessante porque a igreja começou a pegar isso aqui. A igreja que Paulo pastoreava e que Paulo escrevia, melhor dizendo, os coríntios, eles pegavam isso aqui como dizendo: então vamos pecar mais, para que se manifeste mais a graça. Exatamente. Eles entendiam que quanto mais eles pecavam, mais se manifestava a graça. E na verdade não é. Quanto mais eu me afasto do pecado, mais a graça se manifesta. Mas eles colocavam em dúvida a palavra que Jesus falava. Na verdade não era em dúvida. Eles distorciam o que Jesus falava. O que Jesus disse: a minha graça te basta. Eles entendiam: então eu vou pecar mais para ter mais graça. Mas não, o evangelho não é nada disso. Nós estamos aí em Apocalipse capítulo 12, versículo de número 12 em seguir. Agora nós estamos no versículo de número, pastor, 16, não é isso? Isso, 15, agora 16. Só recapitulando, vamos lá. Né? Nós falamos sobre uma introdução do Apocalipse, nós falamos sobre uma introdução às igrejas, nós falamos sobre uma introdução à igreja de Pérgamo e entramos diretamente aí no versículo 12, né, falando da espada aguda de 2 fios. Falamos também sobre o trono de Satanás e tem uma pergunta a ser respondida no final. Falando das fiéis testemunhas, entre elas Antipas, o obreiro, né, dessa cidade de Pérgamo, da igreja. Também falamos agora sobre a doutrina de Balaão,
que é aquela que atinge do lado de dentro, e falamos sobre a doutrina dos nicolaítas, que abrange o pecado. Peque porque a graça ela é salvífica, e não é assim, né? Falamos sobre essa doutrina que atinge do lado de fora, né? Uma doutrina que fala muito sobre pecados e pecar, né? Então, dentro desta igreja, existe os fiéis, mas essa igreja, o problema dela é que tem alguns dentro da igreja que tolera essa doutrina. Ou seja, eu me salvo, mas eu tolero algumas coisas. Só que, para isso, vem o versículo 16. Muito bom. E ele é muito forte, hein? E o versículo 16 é o combate dessas duas doutrinas. Para você que está aí conosco, que está entendendo, dê um amém aí. Para você que entrou agora, irmão Eugênio Moreira, dê um amém aqui para você que está conosco aí, entendendo desde o começo. Vamos interagindo. Dê um amém aí. Então, pastor, só para a gente recapitular, nós começamos falando sobre o porquê das 7 igrejas. Exatamente. Não é? Elas eram igrejas literais, elas de fato existiam, as 7 igrejas. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia e Sardes. Elas existiam, de fato elas existiam na Ásia. Elas foram escolhidas porque cada uma delas estava passando por um período, um processo que a igreja passou desde os tempos de Jesus até os nossos dias e que ainda vai continuar passando. E nós também falamos por que Pérgamo, a cidade era banhada pela idolatria, né? Foi uma cidade dada pelos romanos, liderada também pelos romanos. Havia o trono de Zeus, havia o trono do imperador romano e o trono de Esculápio ou Asclépio, né? Asclépio. Que era um deus lá, Serpente. que estava na vara e era uma serpente envolvida na vara, que também coincide como símbolo aí da medicina. Nada contra a medicina, nós só estamos explicando o porquê disso. E nós falamos aqui das obras, que ali havia o trono de Satanás, literalmente havia o trono de Satanás, que eles permaneciam fiéis e eles não negaram o nome do Senhor. Antipas, que foi a testemunha, que morreu pelo nome do Senhor ali, e tu falaste uma coisa muito engraçada, que ele era um tanto quanto anônimo, né? Não tinha muita história, nós não temos outras narrativas acerca de Antipas, somente esta, mas o que fala dele é muito poderoso. Ele era testemunha de Deus. Ele era testemunha de Deus. E vai falando aqui sobre a doutrina de Balaão e Nicolaítas. Agora Deus chama este povo para o arrependimento, porque Deus sempre vai chamar o homem para o arrependimento. E eu quero ler o versículo 16 nessa Bíblia aqui. Pode ler. Moisés gosta muito da Peshita. Ela é muito boa. Diz assim: do mesmo modo, arrependei-vos, porque se não arrependei-vos, virei em breve contra ti. Ou seja, tem um juízo aqui para a igreja. Arrependei-vos, porque senão eu virei em breve contra ti, contra a igreja. Aí tem uma vírgula. E diz assim: e pelejarei contra eles. Quem é esse eles? A doutrina de Balaão e a doutrina de Nicolau. Agora tem uma palavra muito forte para você. Porque aí você está aí e está podendo perguntar assim: pastor, como eu posso combater essa heresia, essas doutrinas dentro da igreja? Agora vem. Ou seja, o juízo vem à igreja. Se não se arrepender, virei em breve contra ti, vírgula, pelejarei. O próprio Jesus dizendo, e pelejarei contra eles, contra essas doutrinas. Com o quê? Com a espada da minha boca. A pergunta é, para o texto: como eu combato a doutrina de Balaão e de Nicolau? Eu combato a doutrina de Balaão e de Nicolau com a palavra que sai da boca de Jesus. Então a espada afiada de 2 gumes é o que combate a doutrina de Balaão. Exatamente. Então é por isso que quanto menos ensino, mais idolatria. Quanto menos ensino... mais oba-oba. Pode falar a verdade. Ai, meu Deus do céu. É por isso que igrejas que não têm ensino, pessoas que não têm ensino, líderes que não têm ensino, eles se frustram. Eu sei que o senhor não está preocupado com isso. Não. Mas o senhor acha que com a live de Apocalipse
de perto, que a coisa estreita vai dar não. Não vai. Mas a gente não está preocupado com isso. Eu estou procurando o profeta que disse que 3 dias ia ficar escura a terra. Tá atrás dele, não achei ele. Não achou? Não achei, porque não tinha uma profecia aí, ó, vai ficar 3 dias, né, irmã? Vai ficar 3 dias até. Preste bem atenção, porque aí vai surgir perguntas. Como eu combato a heresia? Como eu combato a doutrina? Simples. Ó a ordem de Cristo. Eu venho contra vós se não se arrepender, porque vai ter o juízo para vocês. O juízo começa na igreja. Vírgula, e contra eles. Aqui é 2 textos. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus está dizendo, a minha palavra é poderosa, a minha palavra é imutante, imutável, a minha palavra é santa, a minha palavra é restauradora, a minha palavra é restituidora para combater toda a heresia. Pastor Bruno, uma pergunta para você aqui. Mas aqueles que estão praticando essas doutrinas, eles não fazem parte desta doutrina já? Então por que o versículo diz que ele virá contra estes e depois também pelejará contra aqueles que praticam? Se sendo que, o que eu quero dizer é o seguinte, se aqueles que estão dentro da igreja já estão praticando doutrina, eles também estão aqui, mas já estão do lado de lá. Eles só estão aqui, mas já estão do lado de lá. Eles apenas estão aqui, mas já são do lado de lá. Mas Deus divide esse negócio aqui. Em 2. Por quê? Porque mesmo eles estando do lado de lá, eles ainda são igreja. E aí tem o arrepender-se. Meu Deus. Eles lá não se arrependem. Porque na mentalidade deles não há arrependimento para eles, porque eles não estão pecando. Mas para aqueles que estão na igreja com essa doutrina ainda há o arrependimento. Só que dentro desse grupo também tem a negligência. Dentro desse grupo tem os que sabem e não fazem. São negligentes. Mas também tem os que fazem sem saber. Sim, inocentes. Inocentes. Só que são inocentes porque não estudam a palavra. Porque hoje, daqui a pouco tem mais live de palavra. E cuidado com as lives, tá? Cuidado. É bom, mas cuidado, né? Estude sempre a palavra como pedagogo. Eu só vou estudar se você provar na Bíblia. Provo. Paulo tinha 2 pedagogos, um espiritual e um teórico. Um pedagogo prático. O pedagogo de Paulo prático, de aprender a palavra, era Gamaliel. E o pedagogo espiritual era Barnabé. Então tinha essa divisão, certo? Muito bom. Pode ser que teu pedagogo espiritual é o seu pastor, é seu líder. Ouça ele, mas você também pode ter um pedagogo, um mestre na palavra. Certo. Porque eu trabalho muito com jovens, porque a maior dificuldade no meio dos jovens é ouvir muita besteira por aí e vir com dúvidas. Sim. Então cuidado, estude a Bíblia com um pedagogo de confiança, que preze pela palavra de uma forma saudável. Sabe o que eu acho interessante, pastor? Você quer falar alguma coisa? Eu queria que você, eu só depois que você pode concluir, eu queria que você pudesse ler para mim Hebreus 4:12. Eu leio. Eu só queria firmar, antes de nós abrirmos em Hebreus 4:12, eu queria firmar aqui uma coisa, que o verso 16, arrependam-se, pois senão em breve virei contra ti. Esse breve virei não se refere apenas ao juízo final. Não. Esse breve verei é um tempo exato de que Cristo vai agir com juízo sobre eles. Esse breve verei, igual o senhor falou, não tem nada a ver com o juízo final. Nada a ver. Esse em breve verei é um período que Cristo está dando para a igreja se arrepender. Porque se a igreja não se arrepender, Deus vai... Porque o cálice da ira de Deus se enche. Jesus está voltando desde a igreja primitiva. A igreja primitiva vendia as propriedades e acreditavam que Jesus ia voltar naquele tempo. Sim, Paulo falava então, isso. O breve verei, claro que eu estou aplicando, gente. O breve verei, aplicando para nós, é um período de tempo da graça, denominada graça, que é um outro assunto, nós temos que ir lá para o livro de Daniel. Que ela se encerra. É amplo. É um período de tempo que Deus dá à igreja. Sim. Da igreja. E nós temos que entender que essas palavras aqui não são palavras de João. Todas as cartas paulinas são cartas de Paulo, inspirado pelo Espírito. Então Paulo, inspirado pelo Espírito, ele escrevia, falava, expressava-se como queria.
É claro que as nossas Bíblias são transliteradas. Nós temos uma aqui que é do pastor, e eu tenho ela também, que é a Peshita, que vem já do Aramaico direto para cá, mas tem outras funções. O que você precisa entender é que Apocalipse não. É o próprio Jesus falando. Através de João. João narra o que ele vê, mas quando se refere ao que Jesus fala, é o que ele fala. Então esse virei contra ti é Jesus chamando-nos para o arrependimento, chamando a igreja para o arrependimento, para se arrepender, pois senão, breve. E Deus tem arrebatado crentes todos os dias. Você percebeu isso? Antes de ler aqui o que o pastor pediu, Deus tem arrebatado crentes todos os dias. Então, é necessário que nós nos arrependamos e nos corrijamos. De forma simples. Então, para lutar contra essas falsas doutrinas e tudo isso, contra a prostituição, contra a idolatria, contra aquilo que vem nos atacando. Gente, eu e o Gustavo, nós somos atacados pelo trono, somos atacados pelas doutrinas todos os dias, né? Só que aí tem Hebreus 4:12, que é uma defesa. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha aqui. E é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que é a palavra. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Meu Deus. Posso dizer uma frase? Pode. Ô Moisés, Deus abençoe o irmão Hélio, presbítero Hélio, acabou de entrar. Moisés, nós estamos em guerra. Efésios 6:12 vai falar da armadura de Deus, e Efésios 6:12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Pastor, eu quero combater tudo isso que foi falado aqui. Hebreus 4:12, palavra de Deus. Efésios 6:10, 7 pontos da armadura de Deus que você já conhece. Anote aí, Efésios 6:10, leia. Hebreus 4:12. Então, com isso você combate idolatria, heresia e muitas das coisas e muitos pratos que são apresentados diante da igreja de Jesus. Jesus falou, pastor Bruno, Mateus capítulo 7, versículo 19, uma coisa muito poderosa. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, soprou os rios, se levantaram os rios e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ele começa dizendo: todos aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Quando Filipe foi pregar em Samaria, ele disse: eu não falo apenas do Cristo, mas eu falo do que Cristo fez. Por quê? Porque, na verdade, toda palavra que é aplicada para a igreja, ela tem que ser praticada. Tudo que Deus fala conosco hoje, essa live, Jesus falando conosco aqui, você precisa praticar. Tire do caderno, tire as letras do conteúdo, aplica, vive a palavra, te rodeia da palavra, te alimenta da palavra, seja cheio da palavra. Glória a Deus. Viva debaixo dessa palavra que você vai ser vitorioso. Nós estamos terminando, até que o senhor tem um compromisso, e a hora voa, você viu? Voa, né? E terminando, dizendo o versículo 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer darei ele de comer do maná escondido, darei ele uma pedra branca, e nessa pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então vai dar 3 coisas aí, para quem vencer. Para quem vencer. Queridos, nós temos essas 3 coisas que é dado para quem vencer. O Espírito diz às igrejas, quem tem ouvido ouça. 7 vezes aparece essa expressão, quem tem ouvido ouça. E concluir, não sai daí não, porque tem algo poderoso para a tua vida aqui. E nós temos também que responder a pergunta. Sim. Né? Então nós vamos responder a pergunta e vamos falar. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero deixar o Gustavo falar a respeito do maná. Bora lá. E você depois vem com a pedra branca, que tem um rolo de Deus aí. Da pedra branca e aplicando na tua vida. Bom, o maná escondido, citado aqui no capítulo 2, verso 17, se refere ao maná que havia na Arca da Aliança,
nós sabemos que não há nenhum paradeiro da Arca da Aliança. Há algumas hipóteses, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia católica, ela traz um livro apócrifo chamado Macabeus, que diz que Jeremias guardou a Arca da Aliança, né, em um devido lugar, dentro de uma rocha, dentro de uma finca, e ali, quando ele voltou, ele não sabia mais o lugar. Isso aqui são hipóteses, nós não estamos afirmando nada. Mas a Arca da Aliança desapareceu, ela foi tomada ou não, enfim, mas nela continha sim um pote, com o pote do maná. E o que era o maná? A provisão diária de Deus para os hebreus no deserto. Você tem que entender que todo dia Deus mandava maná. Ele enviava a provisão diariamente para o povo hebreu. Existia um período que eles tentaram guardar o maná para o dia seguinte, não confiando na provisão de Deus. E o maná estragou, ficou podre. Porque maná para o outro dia não serve, maná é para hoje. Porque toda provisão ela tem um prazo de validade. Até a provisão vence. Então o maná, ele era o sinônimo da provisão. E maná era pão, era revelação. Jesus falou no capítulo 6 de João, a partir do verso de número 49, que os pais comeram do maná, não é? Mas quem provasse dele nunca mais teria fome. Ele também disse que ele era o pão da vida. Jesus falou isso. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus falou em João, e eu vou convidar você. Vamos lá ler? João capítulo de número 6, versículo de número 49. Verso 49, que vai nos dizer assim: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Por quê? Porque o maná era para um só dia, não era para se guardar. Então, este é o pão que desce do céu. Ele está falando sobre ele mesmo. Eu sou o pão que desce do céu, para aquele a quem comer não morrerá. Eu sou o pão que desce do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne que darei pela vida do mundo. Então, o maná escondido aqui é o próprio Cristo. É a tipologia do próprio Cristo. São as bênçãos messiânicas. Então, se vocês perseverarem, se vocês permanecerem até o final, se vocês vencerem, vocês vão ver essas bênçãos o maná revelar. O maná escondido que agora vai ser revelado. E esse maná é Cristo. Então o que Jesus está dizendo à igreja de Pérgamo é o seguinte: olha, se vocês vencerem, vocês vão provar, vocês vão ver, vocês vão experimentar do maná escondido. Por que esse escondido? Porque houve um maná que foi colocado dentro da arca, e esse maná é o próprio Jesus. Vai ter um dia que ele será revelado. Olha que coisa poderosa. Alguém escreve aí João 6, a partir do verso 49, que é o maná revelado, que na verdade está escondido, mas vai ser revelado, que é o próprio Jesus. Então, ele está dizendo à igreja que vai chegar um dia que eles vão comer, eles vão provar do maná escondido. Vai ter um dia que nós estaremos face a face com ele, que nós estaremos diante dele. E a Bíblia diz que naquele dia não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais escuridão, pranto, porque nós estaremos com ele para sempre. Esse é o maná revelar, escondido, que vai ser revelado. E agora vem aí o mistério de Deus, que é a pedra branca. Queridos, nós já estamos terminando, aguenta aí. E se você tiver coragem, compartilhe esse vídeo aí, compartilhe essa live aí, que vai ser bênção. Ao que vencer, darei ele pedra branca. E pelo menos há 3 significados da pedra branca para aquela época. E nós tiramos esses significados em aplicação. Então pegue aí, ou continue aí com o seu papel, sua caneta, porque isso vai servir muito para a sua vida. O primeiro significado da pedra branca nos tempos da igreja de Pérgamo é que a pedra branca ela era usada em tribunais. Ou seja, tinha o juiz, tinha a pessoa que estava para ser condenada ou absolvida, e o detalhe era que se a pessoa fosse condenada, ela receberia pedras pretas. Se a pessoa fosse liberta, absolvida, ela receberia pedras brancas. Ou seja, é montado um tribunal e a pessoa que é liberta, salva, escolhida, absolvida, ela receberia pedra branca. Todo dia é montado um tribunal, meu amigo Gustavo. Nós temos um advogado de defesa. Satanás vem como acusador, só que a igreja marchante, militante, triunfante, vence e recebe pedra branca.
Agora é uma parte profética. Eu profetizo que você, como vencedor em Cristo Jesus, guarde a tua pedra branca. Em nome de Jesus. Porque você já venceu esse tribunal no nome de Jesus. Então, esse é o primeiro. Ela era usada em tribunal. O segundo é que quando os guerreiros venciam uma guerra, era entregue pedra branca. Ou seja, os guerreiros voltavam para a sua pátria e era entregue todos os dias pedra branca. Como se fosse uma medalha? Uma medalha. Quando os atletas venciam competição naquela época, né, das Olimpíadas, na Grécia, eram dadas pedra branca. 1 Coríntios 9:25 diz: e todo aquele que luta e se abstém, e eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Nessa tarde, você que lutou, que venceu, que tem lutado por Cristo, tem a tua pedra branca na mão. Meu Deus. Ou seja, tu é um guerreiro que luta por um rei e recebe como pagamento essa pedra branca. Tá entendendo? Tá pegando? É bem aplicativo. No tribunal você é absolvido, pedra branca. Na guerra? Na guerra você vence, lutando por um rei. Meu Deus. Pedra branca. Então, no meio da crise, no meio da pandemia, sabe o que Deus está dizendo ao teu coração? Continue lutando e guarde a sua pedra branca. Porque agora no terceiro ponto, que é um muito interessante, a pedra branca servia como bilhete para a entrada de um banquete, ou bilhete ou convite para a entrada de um casamento. Quando eu era convidado para um casamento ou para um banquete da época, eles me davam pedra branca como singal de então, convite. se eu te convidasse, eu te dava uma pedrinha branca e isso era um sinônimo de que você está sendo convidado. Exatamente. E eu só poderia entrar nesse banquete que o Senhor me convidou se eu levasse a pedra branca. E se eu não levasse? Não entrava. Pegou? Eu não vou desenhar porque eu sei que quem está aí está entendendo. Meu Deus. Nesse banquete, só entrava quem tinha a pedra branca. O Gustavo faz uma festa, dá a pedra branca para mim, só que eu só entro, a garantia do convite é a pedra branca. Meu Deus. Tá entendendo? Quem não tem, não pode. É um símbolo da festa messiânica. Jesus está voltando para buscar a igreja e vai entrar 7 anos denominado. A gente passa pelo tribunal para receber o galardão, não é o juízo do trono branco, é um tribunal dos salvos, e depois a gente entra no período de 7 anos denominado Bodas do Cordeiro. Só que para entrar na bodas, nesse convite de festa, o segredo, Magalhães, o segredo é guardar tua pedra branca. Ou seja, aleluia. Você lembra que eu disse no começo que vai vir prato? Vai Deus. vir pratos. E outra época de pandemia, fica tranquilo, viu? O diabo vai te apresentar pratos. Ou seja, Daniel capítulo 1, versículo 8. Eu não me contamino com a Babilônia, eu não quero as iguarias da Babilônia. Por quê? Porque eu guardo minha pedra. E a minha pedra é o sinal que eu posso entrar terrível, nesse banquete. Terrível. Guarda o que tu tens, para que ninguém ninguém tome a tua coroa. Jesus está voltando para buscar a igreja. Guarda a tua pedra branca. Fique conosco aí. Me permita. Eu sei que você está ouvindo o barulho aí. E eu vou precisar disso aqui, uma folha. O último significado da pedra branca é um significado de amizade. Eu vou usar aqui nosso amigo Gustavo. Vamos supor que isso aqui é uma pedra branca. Aí o que acontece? O Gustavo vai lá para o Manaus. Nós vamos... Aqui eu estou rasgando, mas nós vamos quebrar a pedra no meio. Eu vou entregar para ele. É minha. E essa é a minha parte. E o simbolismo é o seguinte: Gustavo, guarde essa pedra como sinal da minha amizade. Correto. E eu estou guardando a outra parte. Quando o Gustavo retornar do Manaus, o simbolismo da amizade dele para comigo é a pedra. E quando ele voltar, nós unimos novamente a pedra. Bom. Nós unimos novamente a pedra. Por quê? Porque isso simboliza a minha amizade para com ele. Ô Bruno, o que tem a ver isso comigo, com a Bíblia?
com a igreja do Senhor. João capítulo 15, versículo 15, Jesus vai dizer: já não vos chamo mais servos, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas eu tenho vos chamado amigo, porque tudo quando ouvi e do meu Pai tenho feito vos conhecer. João 14, 3, Jesus diz: e eu vos prepararei lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde estiver eu, estivais vós também. O nosso amigo, Gustavo, Cristo Jesus, ele pegou uma metade da pedra e foi viver João 14, 3. Meu Deus. E a outra metade ficou com quem? Conosco. Conosco. Mas vai chegar um dia... Ou seja, se um agora não é mais um amigo, representa Cristo, e eu guardo a minha pedra, Cristo foi preparar o caminho. A Bíblia diz que não somos mais servos. Amigo é algo mais profundo. É claro que todo mundo que para ser amigo tem que ser servo. Correto. Então Jesus foi preparar lugar e ele levou metade da pedra. E a outra pedra? Está com quem? Meu Deus. Com a igreja. Está conosco. Só que vai ter um momento, Gustavo, vai ter um momento que lá nos ares o amigo vai nos chamar. Só que a amizade ela se torna completa se eu estou com a outra parte da pedra. Posso te fazer uma pergunta e você responde para você mesmo? Você está guardando a outra parte da pedra ou você já perdeu ela? Meu Deus. Eu guardar a parte da pedra fala de relacionamento, amizade, intimidade com o amigo que está voltando. O amigo é tão bom, que ele diz assim: e eu não vos deixarei só, enviarei outro igual a mim, o Consolador, o Espírito Santo. Verdade. E ele estará convosco. O Espírito Santo vai lhe apresentar diante do noivo, do amigo, o amigo Espírito Santo, o amigo do noivo, apresenta a igreja. E você precisa o quê? Guardar a outra parte da pedra, que vai chegar um momento, nos ares, no soar da última trombeta, que ó, só aqui, Gustavo, ó. Meu Deus. Ah, deixa eu pegar minha parte Pega aqui aí, que eu pega tô... aí. Olha lá. Minha parte. Juntar. Meu Deus. Que coisa. Você não vai esquecer nunca mais. Simbolismo de amizade, ou seja, a pedra branca representa essa amizade, a igreja para com Cristo. Nós terminamos essa live dizendo: guarde a tua parte da pedra. Guarde. Em período de dificuldade, guarde ainda essa metade da pedra. Cristo está nos chamando para esse arrependimento, para voltarmos, para nos convertermos, né? Converter, mudar de rota. Cristo está nos chamando para isso. Convertamos. Vamos nos converter, não é? Crentes também precisam se converter. Terminamos porque o Gustavo tem um compromisso e eu quero. Senão a gente ir embora. Eu quero que ele tome um café. Ah, Porque deixar o profeta embora da casa sem tomar um café vai dar problema. A gente fez uma pergunta e o Gustavo falou: deixa para o final. E a pergunta é a seguinte: se na igreja de Pérgamo tem o trono de Satanás e o trono chegou primeiro que a igreja, a pergunta que fica é: onde a igreja deve estar? E a resposta, aguente a resposta, não se espante. A resposta é: ô Moisés, aonde a igreja deve estar? E a resposta é: a igreja deve estar aonde está o trono de Satanás. muito bom. Quando eu digo isso nas igrejas, a primeira impressão é o impacto. Espera aí, a igreja tem que estar onde está o trono? Sim. Sim. Coloque alguém aí e fala assim: ó, pastor, por quê? Fala assim, ó, missionário, por quê? Se você não colocar, eu vou terminar sem te responder. Alguém pergunte aí, por quê? Estou te esperando, interaja aí. Bora lá. Será que a igreja tem que estar em outro lugar, indiferente? Por quê? Ó, por quê? Mais um. Eu espero mais um porquê. Eu estou dizendo que a igreja precisa estar onde está o trono. Lá em Pérgamo, primeiro tinha o trono, depois chegou a igreja. E a igreja entrou ali. Muito bom. Tem mais algum porquê? Adriana Ribeiro, por quê? Isso. Pastora Adriana, mulher de Deus, Deus te abençoe, lá de Manaus. De Manaus? Manaus. Terra boa, terra boa. O senhor está me prometendo levar para lá, né? Pois é, bora. Bora. Ó, sabe por que que a igreja... Sabe por que a igreja precisa estar onde está o trono de Satanás?
Por quê? Porque a igreja é a única que tem capacidade de entrar onde está o trono e destronar, acabar com esse trono. Meu Deus. Vou te lembrar o texto lá em Mateus 16, quando Jesus está conversando com os discípulos. Eu já estou sentindo muito a presença de Deus. Jesus vai dizer: quem estão dizendo homens sei que eu sou? E eles respondem, ó, um estão dizendo que o senhor é Elias, João Batista, Jeremias, um dos profetas. Jesus é bem claro em dizer, ele muda a pergunta: e vós que estão andando comigo, estão comigo, quem estão dizendo vós que eu sou? Pedro levanta a mão e vai dizer: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus agora responde a Pedro, dizendo: Pedro, quem te revelou não foi a carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. E eu te digo, e tu és Cefas, pedrisco, pedra pequena, mas sobre essa rocha, Cristo, eu edificarei a minha igreja. E Pedro avisa para a igreja de Pérgamo, avisa para a igreja de Catanduva, avisa para a igreja do Marília, para a igreja do Manaus, para a igreja de São Paulo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então é por isso que a igreja precisa estar onde está o trono. A igreja chega onde está o trono e o trono é destronado, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Caiu por terra uma tese, porque eu já ouvi muita gente dizer que esse bairro é bom para a igreja, esse bairro é legal. Não. Chega lá na autoridade da igreja e a igreja, ela prevalecerá, porque as portas do inferno não prevalecerão. Então aonde a igreja chega, Satanás tem que bater em retirada. Tem que bater em retirada. Palavra do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha só para cá. Com todo respeito, a sociedade não entra. Com todo respeito, o serviço público não entra. Com todo respeito, o serviço legislativo, o judiciário não entra. Só que a igreja tem o poder de entrar onde está o trono e destronar esse trono e fazer um trono para o Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Quando Jesus falou, pastor Bruno, que as portas não prevaleceriam, vou fazer uma pergunta a você. Você tranca a porta da sua casa para não entrar ou para você não sair? Você tranca para alguém não entrar, não é isso? Quando Jesus disse que as portas não prevalecerão, é que Satanás fechou a porta para a igreja não entrar. Mas Jesus disse que as portas não vão prevalecer. Então mesmo Satanás trancando, fechando a porta para a igreja não entrar, nenhuma porta, nenhum ferrolho, nenhum cadeado é mais poderoso que o nome de Jesus. E ele tem poder para destruir ferrolho de ferro, jogar, aleluia, portas por terra, e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Acredite, nós, a igreja do Senhor, vamos avante, vamos seguindo, porque não há ninguém que pare a igreja do Senhor. Que alegria, que alegria. Glória a Deus. Ora. Muito bom, muito bom. Vamos orar? Vamos orar. Você tem um pedido de oração especial aí, em favor da tua casa, da tua família? Comente agora aqui. Vamos dar um minutinho para o povo comentar aí? E se tiver pedido de oração, como o senhor disse, coloque. E também tem o seguinte, compartilhe. Sim, compartilhe essa live para que possa chegar. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, é época de voltar. O noivo está voltando, é época de restaurar. Aí alguém perguntou: pastor, eu me perdi, a minha pedra branca foi perdida. Fica tranquilo, restaura ela hoje. Aleluia. Você tem a oportunidade de voltar para Jesus, ou compartilhe para alguém que está afastado. Você tem a oportunidade de restauração hoje. Recupera esta pedra, porque o teu amigo está voltando. E para chegar, para entrar no banquete, precisa ter o convite. Entre, recupere, guarde isso com as duas mãos. Amém? Coloque aí se alguém precisa do nome para oração, algo específico, né? Vamos orar sim. Vamos orar a Catanduva, o Ministério de Catanduva, orar pela família que está... Vamos orar. Nós perdemos um irmão hoje, querido, cantava no Ágape, no Conjunto Ágape ali, da nossa sede. Vamos orar. Orar por tantas outras famílias também, não é, que perderam seus entes queridos, orando. Lucineide, pela sua casa. Vamos orar, Lucineide, Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos orar. Você precisa de oração, como eu e minha casa. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te glorificamos por esta tarde.
por estarmos aqui na casa do teu servo, Muito da tua obrigado. serva. Senhor, te glorificamos pelo privilégio de te ouvirmos. Sim, meu Deus. De ouvirmos a tua palavra. Senhor, nós somos Obrigado, tão alimentados. Pai. Em nome de Não foi Jesus. porque nós trouxemos estudo que deixamos de ser alimentados. Oh, Espírito nós de somos Deus. muito abençoados. Te agradecemos por esta oportunidade. E te pedimos, Senhor, se tivermos outra oportunidade, que ela se repita e que o teu nome seja glorificado. Agora, Senhor, alcança cada casa, alcança cada família, alcança cada lar agora. Te pedimos, entra com cura, entra, meu Deus, com milagre, entra, meu Deus, com resposta. Senhor, operando tu, ninguém pode impedir. Aleluia. Senhor, tu és aquele que amarra o valente, que destrona o valente e dá vitória para o teu povo. Senhor, então entra com providência, entra nesta casa, entra neste leito, entra nesta UTI, nesta CTI, aonde, Senhor, a nossa voz chega, que a tua alcance também agora. Oh, eu sinto a tua presença nesta mesa, neste lugar, amado da nossa alma. Trabalha onde nós não podemos trabalhar, faz aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não podemos, tu podes. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, Senhor, consola cada família que perdeu um ente querido seu. Entra com providência, dando consolo. Senhor, nós te pedimos, fica conosco. Continua, Senhor, a nos alimentar, a nos encher. Traz ao nosso coração arrependimento, para que nós, naquele grande dia, venhamos provar do maná que for escondido, e venhamos ter um novo nome, uma nova pedra. Oh, Deus, que nós tenhamos uma pedra branca com um novo nome escrito nela. Te glorificamos por isso. Abençoa o teu servo, abençoa a casa, abençoa a família, continua provendo, guardando, sustentando, dando vitória. Essa é minha oração por fé em ti, em nome de Jesus. Graças a Deus. Você pode dizer um amém aí nos comentários? Glória a Deus. Amém? Maravilha. Deus abençoe meus irmãos, todos que ficaram conosco, os que tiveram que sair. Deus abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Nosso intuito é continuar pregando a palavra de Deus, que para isso fomos chamados, né? E que Deus continue abençoando a sua vida. Teve gente que não compartilhou ainda. Vamos compartilhar? Isso. Aqui embaixo você tem a sua opção. Você tem a opção de compartilhar no seu Facebook com os amigos. Aí você manda para 100, para 10, para 1000, sei lá. Você manda aí e o nome de Jesus é glorificado. Para que a palavra de Deus chegue exatamente em corações. Esse é o nosso intuito. Porque quando você compartilha, você não está dando ibope Bruno Garbinho ou Gustavo Moreira. Não, você está dando crédito à palavra de Deus, né? E quem deu crédito à nossa pregação, você está dando crédito. Não faça isso em nome de Jesus. Isso, compartilhe. O intuito é esse. Falar do amor de Jesus, pregar, continuar. Deus abençoe. Minha mãe estava acompanhando. Deus abençoe Eliana, minha mãe. Deus abençoe, um abraço grande a você. E compartilhe que Deus tem algo especial com alguém. Esses dias eu estava pregando numa live e um irmão de Portugal, tinha um irmão de Portugal nos acompanhando? Olha aí, que bom. E o irmão de Portugal, esses dias, voltou para Jesus. Meu Deus. Então, talvez alguém possa voltar para Jesus por conta de uma live. É o mecanismo que a gente tem. Queridos, a gente gostaria muito, mas muito de verdade, de estar pregando nas igrejas, estar pregando ao ar livre, estar pregando em conferências, estar pregando em muitos... Só que é o que a gente tem. Então a gente continua fazendo aquilo que a gente E nós ama. temos que usar o mecanismo que temos, né? Com certeza. E esse, por enquanto, é o nosso mecanismo aqui de uso, que é a internet. Isso. E o nome de Jesus é glorificado. Foi muito bom estar aqui, muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Meu amigo, foi a primeira de muitas. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. O senhor sabe que a gente tem uma amizade, não se conhece há muito tempo, mas eu te admiro muito, né? Um amigo que Deus preparou aqui na cidade de Catanduva. E é muito bom estar aqui com você. Eu que agradeço. É muito bom ter a tua companhia. Mande saudações novamente ao pastor Benedito, amém, pastor Kleber, amém, sua esposa. Amém. Mande saudações a eles. Amém. E muito obrigado vocês que estiveram muito conosco. Obrigado. Pastor Júlio Fagundes, Deus abençoe. Né? Mantabita, que esteve conosco em Israel, muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe muito a sua vida. Irmãos, compartilhe, fique com Deus. E até a próxima. Eu quero também agradecer a minha esposa, irmã Simone, que está aqui nos bastidores trabalhando. Deus te abençoe, mulher de Deus. Meu filho Murilo, tá? Minha sogra que passou por aqui, minha mãe. Deus abençoe. Também ao meu pastor Ademilson. Mande um abraço a ele. Mande um abraço a ele. Grande homem de Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Deus te abençoe, querido. Amém? Gente, Pai do Senhor. Pai do Senhor.